Bom, vamos dar início a mais uma edição do podcast Lideranças em Foco, aqui do Notícias de Franca, esse portal de notícias de Franca e região. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui o Leonter Resch, que é mais um convidado aqui do nosso podcast, que tem como objetivo divulgar o trabalho e comentar sobre as pessoas que têm alguma liderança positiva na nossa cidade, que se preocupa, além do seu dia a dia, também com o bem-estar das outras pessoas. E o Leonter é uma pessoa com esse perfil, é também hoje um pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, e como nós fizemos aqui já com vários pré-candidatos, hoje nós estamos dando a oportunidade a ele, né, também para falar sobre a sua pré-candidatura. Mas nós iniciamos, Leonter, sempre com o nosso convidado falando quem ele é. Então eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo, quem é o Leonter Resch? Bom, para começar, eu gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade de trazer o projeto que eu defendo, o projeto que eu vivo, né? E é muito importante ter esses espaços de divulgação para a gente trocar ideias, né? Amadurecer ideias. E o Leonter, ele é um professor de formação, agente cultural, ativista pelos direitos humanos, com ênfase na luta pelos direitos da comunidade LGBTI+, e do movimento negro, até porque é onde eu me identifico ali dentro da sociedade. Porém, eu nasci em Guararema. Não sei se você conhece Guararema. Já ouvi falar, mas não conheço. Ali perto de Mogi das Cruzes. Não foi um lugar onde eu residi por muito tempo. Foi, assim, uma história meio paralela que minha mãe resolveu que eu tinha que nascer ali. Sim. E foi pra lá. Porém, eu vim com 14 anos aqui pra Franca pra jogar basquete. Olha, que bacana. Então foi o basquete que te trouxe aqui. Foi o basquete, porque foi uma forma, na verdade, que eu perdi meus pais muito cedo. Eu já comentei até isso algumas vezes. Eu perdi minha mãe com 8 para 9 anos. Num acidente na Via Dutra, onde ela foi atropelada. Um carro decapitou ela na hora. Que drama. E isso já foi um impacto muito grande. Imagina. Eu fui morar em São José da Bela Vista, uma cidade aqui próximo, bem pequena. E com isso eu não me encontrava muito lá. E eu falei, eu quero ir para Franca. Porque eu sempre via Franca como um sonho ali, né? Eu já tinha morado aqui com a minha mãe um tempinho também, então eu sempre via Franca como uma referência, um lugar onde eu podia construir meus sonhos. E eu vim aqui para Franca para jogar basquete com 14 anos, eu estudar no ensino médio, e aqui eu acabei me apaixonando mais ainda pela cidade, né? E também foi onde eu entendi que era muito importante eu buscar quem eu era, a realização dos meus sonhos, até como uma continuação do Leonter, que perdeu ali a mãe, ali na Via Dutra. Eu perdi meu pai aqui também com 17 anos, já em Franca. E eu fiquei órfão muito cedo, com 17 anos de pai e mãe, sem ali nenhuma estrutura familiar. Muito difícil, né? É muito complicado. Muito complicado. Só quem passa por isso sabe o que é, né? Exatamente. É uma vivência que a gente não quer desejar para ninguém, né? Mas que a gente sabe que acontece, né? Pois é. Acontece. Infelizmente. E eu fiquei desamparado ali, de certa forma, porque quem cuida da gente é a mãe e o pai, né? Gente. Quem é realmente a família mais próxima. E depois disso, eu quis continuar o meu sonho de fazer universidade, de me formar. Sou formado em artes visuais. Daí vem a minha atuação como agente cultural aqui na cidade. Depois fui um tempinho ali para São Paulo, Berlândia, me descobri realmente o que eu queria fazer profissionalmente. Aí que eu encontro em São Paulo os movimentos sociais. Né? No movimento secundarista, eu acompanhei muito de perto ali o movimento secundarista em 2015, 2016. E isso fez uma grande diferença para me sensibilizar para a luta social, de me entender enquanto um agente transformador também da sociedade, que pode propor, que tem que propor, né? Sem dúvida, é uma história muito bacana, né, Leonter? Eu sei que se a gente fosse ficar aqui falando sobre a sua história, é uma história de vida, né? De um exemplo de superação, né? Porque imagina quem passou pelo que você passou, de perder a mãe num acidente
e logo em seguida perdeu o pai, né? É uma coisa que mexe demais com a vida. Sim. Mas tenho certeza que isso também acabou te dando um impulso aí para você sair atrás dos seus sonhos, né? E agora você tem um sonho a ser realizado, que você está buscando, né? Hoje você é um pré-candidato a vereador na chapa do Partido dos Trabalhadores. E aí, Leonter, assim, uma pergunta que não pode deixar de ser feita, né? Por que o Leonter resolveu ser pré-candidato? Eu sei que você ainda precisa ser aprovado, né? Mas provavelmente será. E então, qual o motivo dessa sua intenção de disputar uma vaga na Câmara de Franca? Bom, a necessidade de uma representatividade. Mas primeiro a motivação que me traz a esse lugar da minha história de disponibilizar meu nome para estar ali ocupando um espaço é justamente eu entender que, por exemplo, eu perdi minha mãe não num simples acidente, mas por falta de política pública, de não ter uma passarela para que as pessoas atravessassem e fizessem essa travessia de forma segura. Foi entender que talvez meu pai poderia ter tido mais tempo com uma saúde pública de mais qualidade. Também foi no momento que eu refleti que eu já fiquei em situação de rua justamente por denunciar racismo aqui na nossa cidade. Em 2017 fui atacado por um grupo autodeclarado neonazistas. E quando eu denunciei a situação, eu vi o que a sociedade ainda tinha medo de pessoas que denunciam esse tipo de situação, e ali acabei ficando em vulnerabilidade. E é uma situação que eu não desejo para que ninguém passe. Nem eu, e eu entendi que, apesar de todo o meu conhecimento, do meu preparo, essa situação está colocada para qualquer pessoa que é LGBT. Qualquer LGBT pode ser expulso de casa de um dia para o outro, ser expulso de uma república que está estudando, ser expulso ali do seu local de trabalho por simplesmente amar do jeito que deve amar, do jeito que sente que deve amar. Pela orientação sexual que tem. Exatamente. Né? E sobre isso, Leonter, o que você acha assim, por exemplo? Eu sei que esse é um tema que você vai tratar, com certeza, durante a sua campanha e também, sendo eleito, isso vai ser pautado na Câmara. O que você acha que os avanços que nós precisamos ter em Franca em relação a essa política de apoio e de acompanhamento das causas LGBTQIA+. Bom, primeiramente a gente pensar numa segurança pública que chegue até nossos corpos. Afinal, a gente tem que estar vivo para poder lutar e para poder conquistar nossos sonhos. Em segundo ponto, é algo que vem acontecendo na nossa cidade muito preocupante, que é a falta de acesso ao serviço público de saúde para pessoas trans e travestis que procuram a terapia hormonal. Essas pessoas não encontram esse acesso a esse serviço e acabam se medicando por conta própria, ou até indo para situações muito mais perigosas, que a gente sabe que tem pessoas aí que prometem mundos e fundos. Gastando muito dinheiro. Exatamente, às vezes até sendo gastando exploradas. Tem, né? Exatamente, gastando o que não tem, com falsas promessas, e coloca a vida em risco, o que gera até mais custo para o serviço público de saúde depois. Isso pode ser uma política pública. Com certeza, né? A gente tem aí o exemplo lá no nosso governo federal que fala sobre os ambulatórios trans, né? Que é um programa que cabe em Franca. A gente tem essa necessidade dessas pessoas serem atendidas. A gente não tem um número exato, porque infelizmente não existe ainda um mapeamento do número dessas pessoas preciso. Porém, a gente, pelos relatos, pelo que a gente vê nas esquinas da nossa cidade, nos bairros que a gente anda, a gente percebe que realmente é necessário ter esse espaço, não só de acolhimento, mas de saúde, pensado para a saúde pública dessas pessoas. Muito bem, eu acho que sem dúvida um tema que merece uma discussão mais aprofundada. Com certeza. E também políticas públicas que vá na direção de ser um apoio mesmo, tanto para aqueles, tanto um apoio psicológico, acompanhamento de saúde, a questão da segurança, porque só quem vive essa situação pode, de fato, externar como você está fazendo aqui. Mas, assim, um outro ponto, Leonter, que eu sei que aqui em Franca, né, é um desafio. Eu sei que vereador, claro que você não vai, sendo eleito, você não vai cuidar somente de uma causa. Você vai dar mais atenção para alguma, mas você vai também, né, olhar, até porque você vai ser demandado pela população para outras pautas. Por exemplo, a questão habitacional, né?
que é um tema que, assim, Franca é uma cidade que hoje já está com mais de 350 mil, passou de 360 mil habitantes, completa agora 200 anos, e nós temos uma série de desafios a serem vencidos. E esse do habitacional é um ponto que eu gostaria. O que o Leonter pensa sobre a questão habitacional em Franca? Bom, primeiro que a gente percebe que esse cenário habitacional na nossa Franca está muito defasado ali o serviço de acesso. A gente não tem o cadastramento dessas famílias que têm o direito à casa própria, porque ter um teto sobre a cabeça é direito de qualquer cidadão, não é um favor, é um direito. E a gente tem aí como exemplo nos governos passados, como o seu aqui, que é possível realizar o sonho da casa própria para o trabalhador francano. E é necessário. A gente vê uma grande especulação imobiliária acontecendo na cidade, loteamentos ilegais e daí para baixo, e a gente não vê uma real preocupação com o trabalhador, aquele que levanta cedo e que sonha com a casa própria e que se aperta em aluguéis cada vez mais caros, cada vez mais burocráticos e infelizmente vê seu sonho ficando cada vez mais para trás. E veja só, agora, com a volta do governo Lula, nós temos o Minha Casa Minha Vida de novo, né? Então, quer dizer, o município tem um programa federal onde ele pode se apoiar para poder construir. Na minha época não tinha esses programas. Exatamente. Então, assim, hoje é mais fácil você enfrentar esse desafio de criar oportunidades de moradia para as pessoas que precisam, né? E com esse apoio federal do programa Minha Casa Minha Vida. Sim, e é essencial a gente aproveitar essas políticas públicas já existentes, já estão aí colocadas pelo governo federal, se apropriar delas e achar soluções para trazê-las efetivamente, aplicá-las aqui no nosso município. E eu queria só te trazer um dado que foi levantado há pouco tempo da bancada LGBT que já existe no nosso estado. Você comentou que às vezes as pessoas pensam, pô, ele é LGBT, vai trabalhar só para LGBT? Não, pessoal. Dos parlamentares eleitos no nosso estado, que são LGBTs, apenas 20% dos projetos propostos por esses parlamentares são pensados para a comunidade, porque para muito além de ser uma pessoa LGBT, eu sou uma pessoa, eu sou um cidadão, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso de mobilidade, você conhece os problemas da cidade. Exatamente. Você convive com pessoas que vivem problemas que precisam ser solucionados, né? Mas eu queria também, Leonter, colocar, porque você também citou esse tema, né? Eu há poucos dias fiz uma entrevista com o pessoal do Ministério da Igualdade Racial, e eles apresentaram um desafio que é da adesão dos municípios ao Senapir, que é o Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Veja, hoje o Ministério foi retomado, né, porque no governo anterior eles acabaram com o Ministério e agora o governo Lula criou o Ministério novamente da Igualdade Racial, né, que tem lá a Aniele como ministra, e eles estão com esse desafio. Então, acho que essa pauta também é uma pauta que a gente precisa olhar com carinho na cidade, a questão da igualdade racial. Com certeza. Eu, como fui atuante durante 6 anos no Conselho da Comunidade Negra aqui de Franca, conselheiro eleito, fiz parte aí da mesa diretora do Conselho durante 2 gestões, percebo a força que tem esse movimento e a falta ali de comunicação, às vezes de boa vontade mesmo da atual gestão aqui da cidade, em compartilhar os conhecimentos com essa comunidade que é tão rica, que é tão formadora realmente e que pensa a política pública para quem mais precisa. Porque se a gente olha para os dados, as pessoas mais carentes são as pessoas pretas, são as pessoas que estão na periferia, são as pessoas que passam fome ainda. Tem gente passando fome na nossa cidade. Isso é muito importante a gente falar. Tem gente passando frio, tem gente passando fome, tem gente que está sem teto em nossa cidade. E isso é refletido em números na questão racial, que é a maioria de pessoas pretas. A gente olha para o centro da nossa cidade, se a gente olhar, a maior parte de pessoas em situação de rua são homens negros que estão em situação de rua. Então isso não é por acaso, isso não é coincidência. O racismo estrutural está enfincado, infelizmente, ainda nas nossas terras. Porém, a gente tem um movimento muito consistente também e que vem trabalhando há anos para construir. Até porque somos a cidade de Abdias no nascimento e de seu Carlos de Assunção. Seu Carlos de Assunção. Exatamente. Você lembrou muito bem. 2 figuras importantes na luta
contra a discriminação racial, que a gente sabe que o Brasil é um país que foi o último a acabar com a escravidão, né? Nós estamos falando de pouco mais de 100 anos. E sem nenhuma indenização, né, pro povo preto. Sem nenhuma indenização, sem absolutamente nada, jogando as pessoas na rua para se virar, né? Para margem mesmo, né? O preço que, assim, o Brasil tem essa dívida, né, com a população negra por tudo que aconteceu, por permitir e ficar até quase o final do século XIX ainda com a escravidão prevalecendo no país. Então, eu acho que essa é uma pauta também, o Leonter, importante. Eu queria colocar um outro tema aqui, né, também, porque a gente está vendo aí toda essa situação climática, né? A gente viu tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E nós temos, assim, grandes desafios também em preservar a nossa natureza, em cuidar bem da cidade do ponto de vista da coleta, varrição, coleta seletiva, tudo isso aí são coisas que é a prefeitura que tem que fazer. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre a questão ambiental, mas queria te ouvir também, porque eu sei que você é uma pessoa bastante esclarecida e com certeza tem também essa preocupação. Com certeza, é a preocupação com o futuro, né? Se a gente quer pensar e falar de futuro, a gente tem que começar agora há muito tempo. Na verdade, já deveria ter começado. Eu me lembro, Gilmar, que na época, inclusive, da sua gestão aqui em Franca, a Franca era considerada uma das cidades mais arborizadas do estado, se eu não me engano. E isso eu achava muito bonito. Eu sempre era apaixonado pelas praças de Franca, todas arborizadas, bem verdinho, bem bonito. E isso é um reflexo do cuidado com o meio ambiente. Eu lembro que as lixeiras eram em bom estado, eram fartos, você não precisava andar com lixo muito tempo, você logo encontrava uma lixeira. E isso é preocupação com o meio ambiente. É a gente pensar na coleta seletiva, mas até na ponta, a gente anda pelas praças hoje, a gente não tem lixeira, a coleta, infelizmente, ela não acontece de forma tão eficiente quanto poderia acontecer. E mais, a gente tem um parque zoobotânico também, uma ótima herança que doava quantas mudas de plantas para a população. Nós fizemos na época, Leandro, uma parceria com o Unibanco, e a prefeitura, através dessa parceria com o Unibanco, nós montamos um viveiro de sementes e mudas de árvores das matas ciliares, dos córregos, dos ribeirões que cortam o nosso município, justamente para olhar essa questão da arborização. Mas eu lembro de uma coisa interessante, você falando de árvores, nós fizemos um plantio de 1.000 árvores de pau-brasil lá no Zoobotânico, que já faz mais de 20 anos, eu acredito que hoje é um bosque de pau-brasil dentro do Jardim Zoobotânico, a árvore símbolo do nosso país. Sim, né? Isso é uma herança, e isso é trabalhar o meio ambiente dentro das possibilidades do município. E outra questão muito importante é a gente pensar nessas matas ciliares que estão perto dos córregos, das nascentes, é planejamento urbano. Porque a gente sabe que enchentes já acontecem na nossa cidade também, alagamentos que prejudicam a vida das pessoas, colocam a vida das pessoas em risco, inclusive, traz doenças. Isso é planejamento urbano. Se a gente quer cuidar do meio ambiente, a gente tem que cuidar da cidade como um todo. E eu falo para todos que eu entrevistei aqui, nós fizemos o novo plano diretor da cidade, em 2003 foi aprovado. Já tem 20 anos, ele precisava ser reformulado e não foi. Então já vai ficar um desafio para vocês, sendo eleito, debruçar também sobre essa questão do plano diretor, porque ele define para onde a cidade cresce, como é que você protege as áreas, enfim, tudo que é importante nessa área. Mas nós estamos no finalzinho aqui, Leandro, e eu queria te deixar à vontade para alguma questão que eu não coloquei que você queira reforçar, né, porque esse espaço é para você divulgar mesmo, né, sobre as suas ideias para melhorar a nossa cidade. Sim, eu queria falar para quem está nos assistindo agora que mais do que uma representatividade, mais do que um discurso de representatividade por simplesmente eu ser uma pessoa negra, uma pessoa do movimento LGBT, é pela questão da eficiência. Representatividade tem que vir com eficiência e pensando em gestão, pensando nas pessoas, colocando o ser humano que está ali em primeiro lugar, sem nenhum tipo de julgamento social, ideológico, religioso. É pensar que aquele cidadão tem direito
direito à dignidade. E dignidade é você ir dormir com a barriga cheia, num teto, numa cama quentinha. É você ter o direito ao mínimo. Eu tô nessa luta como candidato a vereador é justamente para pensar nas pessoas que mais precisam na nossa cidade, para quem está na rua, para quem não tem oportunidade de colocar seu filho numa creche por perto de casa, para ter acesso à educação. Eu sou professor de formação, atuei no estado de São Paulo como professor durante 4 anos da minha vida, apesar da minha pouca idade. E isso significa muito para mim, porque eu sei que a educação proporciona um universo imenso de oportunidades para qualquer pessoa. E eu peço, por favor, que olhem com atenção para propostas e não para ataques. E não permitam que ninguém utilize discurso de ódio, principalmente discurso de ódio contra minorias representativas que não são minorias no nosso país, representativas na sociedade, mas sim nesses espaços de poder, para fazer política eleitoral, porque isso é covardia. E isso não é uma coisa legal. E estamos prontos para combater fake news, estamos prontos para combater desinformação, porque esse tipo de tática só é utilizada para quem quer fazer o mal para a nossa cidade, porque quem pensa o ser humano, quem pensa as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade vão propor coisas positivas, vai vir com um discurso de amor, de esperança e de orgulho para construir uma Franca melhor. Olha, muito bem. Eu quero te agradecer, Muito obrigado. em nome aqui do Notícias de Franca, pela oportunidade de poder bater esse papo aqui. E deu para ver com clareza assim, que você não é um aventureiro, você é uma pessoa que se preparou para ser candidato. Sucesso para você. Muito obrigado pela presença. Obrigado.